Queridos, boa noite, graça e paz. Eu quero trazer aqui um abraço da Igreja Presbiteriana Manancial. Quero dar uma informação bem rápida a respeito da igreja que eu estou, para que vocês possam conhecer de uma maneira bem sintetizada o meu contexto. Eu estou numa igreja no entorno de Goiânia, a aproximadamente 40 quilômetros daqui. Uma região metropolitana, porém, com muitos desafios, tá certo? Uma igreja que, durante muitos anos, ela vem trabalhando com pessoas subjugadas, pessoas com muitas dificuldades sociais. A cidade, na verdade, era uma cidade que subjugava as pessoas, e por causa disso, então, nós temos uma cidade com muitas dificuldades. E nós estamos ali, eu e a Lídia, juntamente com a minha família, nós estamos ali há 12 anos, tá bom? Eu fui para a igreja presbiteriana de Hidrolândia para trabalhar numa perspectiva de uma revitalização e uma plantação. E quando nós chegamos lá, na verdade, nós não identificávamos se era plantação, se era revitalização, porque dizia que já existia uma igreja lá. Porém, quando a minha esposa foi, porque eu estava numa reunião do presbitério, ela foi para atender a demanda da escola bíblica dominical e eu ia muito à noite, então eu vi ela e uma missionária. E assim que terminou o período da escola bíblica dominical, eu liguei todo empolgado e disse: "Ei, amor, como é que está essa perspectiva? O pessoal foi na igreja?" Ela falou assim: "Bem, apareceram aqui duas crianças. Eu não sei se tem uma igreja que o pessoal não veio na escola bíblica dominical." Então a gente foi tomando conhecimento e naquela situação, daquela plantação de igreja, havia tido algumas dificuldades, na área da plantação, e o obreiro que estava ali no seu primeiro momento, ele adquiriu alguns problemas na cidade e isso gerou para nós uma dificuldade, por isso a igreja realmente não tinha ninguém. Então não era uma revitalização, tá certo? E ao mesmo tempo era uma revitalização. Então uma plantação com um pouquinho de revitalização, um pouquinho de plantação com revitalização. Então, só para vocês entenderem, eu fui para lá e a igreja cresceu 100% no primeiro ano, principalmente o departamento infantil, porque chegou eu e a minha esposa e meus 4 filhos. Então o departamento infantil automaticamente cresceu 100%, tá certo? Um crescimento exponencial no primeiro ano. Então, uma coisa fantástica. Eu creio que eu sou um dos pastores talvez mais corajosos, porque eu mudei com a esposa e os filhos e levei também a sogra. Então, a igreja cresceu, a igreja foi crescendo, entendeu? Estrategicamente, A minha sogra é formada pelo CDTM, que estabeleceu o primeiro ano aqui nesse seminário, então ela é missionária. Então, só para vocês entenderem, eu estou lá hoje há aproximadamente 12 anos, porque ainda falta um pouquinho. E nesse contexto nós temos uma igreja organizada, tá certo? Uma igreja que é focada no discipulado, em buscar e salvar os perdidos. Eu creio que é uma síntese da igreja da qual eu sou pastor. Então, eu trago um abraço muito grande da igreja que eu sou pastor e peço ao Senhor que abençoe muito a igreja presbiteriana, Aliança, assim como Ele tem abençoado também a igreja presbiteriana Manancial. E a minha alegria por estar aqui celebrando com vocês esse tempo tão precioso para vocês, que é o período do aniversário da igreja. E, pelo que eu entendi, uma igreja de 5 anos, uma igreja nova, uma igreja que está dando os primeiros passos. Mas quando eu cheguei ali, eu já fui impactado por essa igreja. Eu me deparei com uma igreja que ela já tem de maneira clara a sua visão, ela já tem de maneira clara a sua missão, os seus valores. Então, uma igreja tão nova, porém com convicções e com direção de onde vocês estão e querem chegar, eu fico assim impressionado. Eu sei que talvez esse auditório é um auditório onde eu tenha pessoas crentes e eu tenha também pessoas não crentes. Deixa eu dizer para você que é uma pessoa não crente. Eu quero te dar uma notícia que aparentemente parece que ela não é boa, mas ela é boa.
Você que está chegando, eu quero dizer a você que não há uma perspectiva de uma igreja perfeita, certo? Então, você que está se aproximando da Igreja Aliança, você que está vindo a primeira vez, você que veio como família por causa da criança que estava sendo batizada, você que está vindo porque faz parte da celebração da igreja, convidar os amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa que você precisa perder aqui nessa noite é a perspectiva de que existe uma igreja perfeita aqui na Terra, certo? Então, na Terra que nós vivemos, nós somos parte de uma igreja imperfeita, de uma igreja que está sendo trabalhada por Cristo Jesus, mas uma igreja também que dentro das suas imperfeições ela tem apontado para a pessoa de Jesus, ela tem realmente tentado ser mais parecida com Jesus. Então, nesse sentido, a minha notícia é aparentemente ruim, mas ela é uma notícia boa. Você precisa vir, você precisa aprender sobre as imperfeições da igreja, e quando você vai entrando na igreja, você entra com as suas imperfeições, e Jesus vai te transformando dia a dia, e Ele vai fazendo você ser mais parecido com Ele, tá bom? E aqueles que já estão na igreja, eu quero dizer também a vocês que eu tenho uma notícia ruim. Se você teve o seu encontro com Jesus, se você confessou Jesus, se você fez o seu compromisso com Jesus, e durante a sua caminhada cristã, Jesus não está transformando o seu relacionamento com os seus filhos, Jesus não está transformando o seu relacionamento com a sua esposa, Jesus não está transformando o seu relacionamento com os seus funcionários, Jesus não está transformando o seu relacionamento com os seus patrões. Eu quero dizer a você que você também precisa fazer uma reavaliação do seu compromisso, do seu encontro com Jesus, porque nós não podemos nos acomodar e nos ancorar, tá certo? Diante da igreja imperfeita que nós temos aqui e não sermos transformados dia a dia à imagem e semelhança de Jesus. Então, todos vocês que estão aqui, e eu também, nós fomos chamados com um só propósito, sermos mais parecidos com Jesus. Então, o meu objetivo aqui nessa noite é mostrar para vocês os resultados, tá certo? Do discipulado de Jesus na vida da igreja primitiva. Esse é o meu objetivo aqui. Eu quero falar com vocês sobre resultados, ainda que eu não quero apresentar nada que seja pragmático, eu quero apontar para a pessoa de Jesus. Eu entendo que durante os meus primeiros anos, o meu grande problema como pastor e a minha base de liderança é que nós ficávamos em busca de um modelo ideal. Então, eu e a minha liderança, nós estudávamos sobre igreja. Eu e a minha liderança, nós queríamos ter uma igreja que ela fosse mais parecida com Cristo. E nós caminhamos durante muito tempo estudando modelos de igreja. Nós vimos igreja em células, nós estudamos sobre igreja multiplicadora, nós estudamos sobre igreja atrativa, nós estudamos sobre igreja influente, nós estudamos sobre igreja família, e a gente sempre focado em buscar um modelo de igreja ideal. Eu quero dizer para vocês que esse é o nosso grande problema. O nosso grande problema é que nós, por muito tempo, perdemos, tá certo? Um tempo precioso em busca de um modelo ideal. Então, nós não vamos encontrar esse modelo ideal, tá certo? Nós vamos encontrar coisas na perspectiva de cada uma dessas igrejas que eu falei com vocês. E nós precisamos tomar cuidado para que nós não olhemos para um modelo, escolhemos esse modelo e dizemos, esse é o modelo ideal. Então, nós precisamos fazer como uma mãe quando ela dá banho na criança. Ela banha a criança, ela tira toda a sujeirinha da criança, tá certo? E ela tira a criança e ela joga a água fora. Existem pessoas que elas querem, dentro da perspectiva de encontrar um modelo ideal, elas querem tirar, tá certo, aquilo que é bom, mas elas jogam a criança fora. Então nós precisamos entender que a coisa mais preciosa na perspectiva de um modelo de igreja
é a pessoa de Jesus. Toda igreja ela pode usar uma diversidade de métodos, mas se ela não apontar para Cristo, se Cristo não for a bússola dela, se nós não trazermos para dentro dela a natureza de Cristo, se nós não trouxermos para dentro da igreja a perspectiva de que ela precisa transformar pessoas à imagem e semelhança de Cristo, nós precisamos de regular a nossa bússola. Então, nesse sentido, essa mensagem, eu creio que ela vai alcançar você, que é o visitante, e eu creio também que ela vai alcançar a você, tá certo? Que já é membro da igreja e que já faz parte da família do Senhor. Eu quero que vocês abram comigo no livro de Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4. Eu tenho 1h40 para pregar. Bom? Amém. Eu quero pedir a vocês que me dêem a permissão para fazer uma exposição da palavra do Senhor. Porém, eu gostaria de, dentro da perspectiva expositiva, não ser temático, mas também não vou abranger tudo que nós poderíamos dirimir desse texto, tá certo? Capítulo 4, do verso 1 até o verso 22. Vamos ler de maneira expressiva, alternada. Atos, capítulo 4. Eu vou ler os versos de números ímpares e vocês lerão os versos de números pares. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Verso 3, depois vocês, verso 4. E os prenderam, recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, os que ouviram a palavra passearam, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado perante vós. este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e imputos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, que não podemos negar. mas para que não haja maior divulgação entre o povo,
ameacemos para que não mais falem neste nome, a quem quer que seja. Chamamos, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele que se operara essa cura milagrosa. Abaixa sua cabeça. Senhor, quão maravilhoso é a tua palavra. Quando nós lemos a tua palavra, o que mais realça diante dela é a pessoa do teu Filho Jesus. E nesse momento nós estamos aqui com os nossos corações cheios de alegria, cheios de júbilo, porque assim como o Senhor salvou aquele coxo de nascença, aquele homem, Deus, que estava à porta do templo, indigno, aquele homem, ó Deus, o Senhor derramou poder e graça sobre a vida dele e o salvou. E nós também estamos aqui felizes, ó Deus, porque fomos salvos pelo Senhor. Mas o nosso coração também é um coração cheio de júbilo, porque o Senhor usou a Pedro e o Senhor usou a João. E nós também temos tido a oportunidade de vivermos nesse tempo, nesta história, que é a história do Senhor, e sermos usados para a glória e louvor do teu nome. Fala ao nosso coração, cuida de nós, em nome de Jesus. Eu quero começar dizendo a vocês que a notícia é ruim para qualquer um de vocês que estão sentados aqui me ouvindo e que estejam procurando salvação em um outro lugar que não seja em Jesus. Pedro deixou isso bem claro e eu peço a você que fique com a sua Bíblia aberta. Então, se nós olharmos no verso 12, Pedro está tendo um encontro ali com um grupo de religiosos e nós estamos aqui com um sinédrio. Então, há 71 pessoas aqui reunidas, mas há também aqui, dentro da declaração de Lucas, há uma declaração que existia um grupo dos saduceus, que eram pessoas que não criam na ressurreição dos mortos. E Pedro, então, diante do discurso que ele havia feito, após ter curado esse homem que era enfermo de nascença, essas autoridades, elas se enfureceram e junto com essas autoridades vieram até Pedro, tá certo? Esse grupo de pessoas, também chamada de saduceus, no verso 1. Pedro, então, agora, cheio do Espírito Santo, e é interessante quando nós vamos estudando o livro de Atos, como um livro narrativo, descritivo, nós vamos observando que capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós temos assim uma ênfase e há algo que me chama muita atenção, porque a igreja primitiva, ela agora é tomada da centralidade de Cristo, porém também há uma centralização aqui na doutrina do Espírito Santo, e aí nós então percebemos que há uma descrição também da doutrina da igreja, como a igreja começou a agir. Então, nessa perspectiva, agora Pedro, já revestido de autoridade, revestido de poder, já agora comissionado, tá certo? Pelo comissionador, que é Cristo Jesus, de que eles deveriam ser testemunhas, tá certo? De Cristo em Jerusalém, na Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos aqui agora a igreja do Senhor Jesus, de uma certa forma, sendo aquilo que Jesus requeria que ela fosse.
E Pedro, então, agora cheio do Espírito Santo, ele diz: tantas autoridades quanto aos saduceus, no verso de número 12, que não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, tá certo? Debaixo da terra, que não seja na pessoa do Senhor Jesus. Então eu creio que nesse momento a minha mensagem ela tem um alcance amplo, porque ela pode alcançar você que é não cristão e ela também pode alcançar você que é cristão. E eu creio que aqui essa mensagem ela alcançou tanto as pessoas que eram não cristãs, como ela também alcançou as pessoas que se diziam ali religiosas. Pessoas que ali até então eram pessoas que tinham a religião, tá certo, dominante da época, tá certo, dentro da sua vida como princípio, como algo que realmente fazia eles se moverem dentro das suas crenças. E pessoas foram se convertidas também da sua religiosidade ao Evangelho do Senhor Jesus. Então, nesse sentido, eu creio que o propósito de Lucas é o que David Nicholas diz para a gente, que nós jamais podemos anunciar as boas novas se nós não dermos as más notícias. E eu creio que aqui é uma má notícia. Você que está tentando alcançar a sua salvação por um outro meio que não seja Cristo Jesus, eu creio que isso aqui tem a ver com você e isso tem a ver comigo. Nós precisamos entender que só em Cristo Jesus há salvação. Então, nessa perspectiva, eu gostaria que nós estivéssemos aqui esquecendo tudo que é método. Porque o nosso grande problema e o que nós realmente temos no nosso coração, muitas vezes, é de ficar buscando métodos. E eu gostaria que, na minha proposta, olhando para o tema que nós temos diante de nós, discipulado, a vida da igreja bíblica, eu gostaria que nós estivéssemos, então, tirando o foco dos programas e colocando o nosso foco na pessoa de Jesus. E por isso a minha proposta diante desse texto é o resultado do discipulado de Jesus na vida da igreja. Nós estamos aqui com um resultado. Nós não estamos aqui com um resultado pragmático. Nós não estamos aqui com um resultado onde as pessoas elas precisam fazer coisas que são sobrenaturais, coisas que realmente faz com que pessoas venham à igreja porque a igreja é atrativa ou porque a igreja é uma igreja que ela tem feito coisas que realmente têm causado impacto no bairro. Não, aqui nós temos uma igreja, tá certo? Que ela foi estabelecida pelo próprio Cristo. E aqui agora nós temos discípulos desta igreja, tá certo? Que estão fazendo as obras que Cristo ordenou que eles fizessem. E essa igreja agora está sendo beneficiada, ela está tendo resultado. Pessoas estão se convertendo. Então, nesse sentido, é esse o tema que eu quero propor para você. Nós vamos olhar os resultados, tá certo? Do discipulado de Jesus na igreja primitiva. O primeiro resultado que eu gostaria que nós estivéssemos olhando está no capítulo 3. Eu vou pedir para que a gente volte um pouquinho. No capítulo 3, o resultado na vida de Pedro e João deixa de ser conceitual e passa a ser algo prático. O grande problema de modelo de igreja é que muitas vezes a gente vai formando pessoas que elas são muito cheias de conceitos, elas têm muito conhecimento, elas são pessoas realmente que elas estão encharcadas de conhecimento, mas no que diz respeito à sua vida prática, ao cotidiano, a vida diária dela, elas são vazias das crenças. Parece que quando elas estão dentro do templo, parece que nós observamos e nós conseguimos enxergar todas as crenças, todas as práticas. As mulheres são amáveis com os maridos,
Os maridos são amáveis com as esposas, eles são pessoas dóceis, eles não são pessoas grossas, os filhos são respeitáveis, os pais falam com os filhos de uma maneira admirável, nós falamos com os irmãos uns com outros de uma maneira que nos causa admiração, mas muitas vezes quando nós saímos do templo, o que nós vemos são pessoas que muitas vezes aquilo que elas creem não transforma o comportamento e não transforma a vida diária. São maridos, eles são pessoas grossas, esposa grossa, filhos arrogantes e soberbos, pais que maltratam os filhos, e aí a gente não vê o Evangelho encarnado na vida da igreja. Mas parece que quando nós olhamos, ainda que não está no contexto de família, parece que tem uma encarnação do Evangelho na vida de Pedro e de João. O capítulo 3 narra que Pedro e João estavam indo em direção a um lugar para orar. E a oração deixa de ser um conceito na vida de Pedro e de João, porque o discipulado na vida daqueles homens fez com que eles enxergassem em Cristo, que eles observassem em Cristo, tá certo? Que oração na vida de Jesus não era um conceito, mas era algo prático. Por mais que os discípulos tivessem vivenciado com Jesus, e que no momento do Getsemane é o momento onde os discípulos demonstram claramente que eles ainda eram pessoas que por causa da sua natureza adâmica, eles ainda não tinham a experiência prática daquilo que eles criam. Em Atos capítulo 2, após o derramamento do Espírito e agora eles serem cheios do Espírito Santo, o que nós vemos na vida desses homens é a prática diária da oração. Quando nós olhamos para a vida desses homens, o que nós vemos é que esses homens são homens de oração. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo é um homem de oração. Então, nesse sentido, esses homens estavam indo em direção, tá certo, ao templo para orar, e eles se deparam então com uma pessoa, com uma enfermidade. E naquele momento, aquele homem pediu a Pedro e João que dessem a ele esmola, que dessem a ele dinheiro. Pedro e João fitam os seus olhos naquele homem, e ele diz que dinheiro, esmola, eles não têm, mas o que eles tinham, eles davam a ele. E eles deram a ele aquilo que eles tinham, a cura no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então, nesse sentido, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o resultado, tá certo, do discipulado de Jesus na vida da igreja primitiva foi a prática dos discípulos. Então, nós precisamos de uma igreja que realmente ela seja prática. Ela absorve todo o conhecimento, ela absorve toda a doutrina, mas ela seja uma igreja prática. Uma igreja que foca em pessoas. Então, quando nós focamos nos métodos, nós então somos pessoas que ficamos presas às perspectivas humanistas. Nós muitas vezes nos tornamos pragmáticos porque nós ficamos presos aos métodos. Então, nesse sentido, quando nós focamos em Jesus, quando Jesus é para nós um modelo, quando nós buscamos encarnar na nossa vida o caráter de Jesus e os métodos de Jesus, então automaticamente vai surgir no seio da igreja homens e mulheres práticos, porque Cristo ele foi prático, ele tem todo o conhecimento, porém ele também tem prática. Era isso que diferenciava Jesus dos demais rabis. Era isso que diferenciava Jesus dos outros mestres. E é justamente isso que diferencia uma igreja, tá certo, da outra. Quando nós temos pessoas que elas são práticas. Quando temos pessoas que realmente elas vivenciam aquilo que elas dizem que creem. Então, nesse sentido, a minha primeira fundamentação do resultado do discipulado de Jesus na igreja primitiva é que ela gerou discípulos maduros e engajados.
A igreja precisa gerar discípulos maduros e a igreja precisa gerar discípulos engajados. Deixa eu tentar dar uma sintetizada no que eu quero dizer com discípulos maduros e engajados. O verso 8 diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então, um discípulo maduro, ele é alguém que tem a sua vida cotidiana direcionada pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que uma das marcas de um discípulo maduro é que ele é um homem, tá certo? Que ele conduz a sua vida em todas as suas escolhas, em tudo que ele faz pelo Espírito Santo. Então, as suas finanças, ela é conduzida pelo Espírito Santo. O seu trabalho é um trabalho que ele também é conduzido pelo Espírito Santo e ele precisa proclamar a glória de Deus. Então, um discípulo maduro é um homem piedoso, uma mulher piedosa. É alguém que olha para aquilo que Jesus ordenou que eles fossem e ele luta para ser. Então, nesse sentido, a igreja precisa entender que há um caminho de formação espiritual. Então, nós não pegamos as pessoas do meio da multidão e trazemos as pessoas para dentro da igreja e nós já trazemos as pessoas e elas já são pessoas maduras. Então, nós pegamos as pessoas no meio da multidão e nós pegamos essas pessoas nas suas descrenças. Elas são pessoas que ainda estão alheias à vontade de Deus. Elas estão mortas nos seus delitos e pecados. E então a igreja agora ela precisa ir buscar os perdidos. Ela precisa ir e salvar os perdidos. E ela traz esses homens, essas mulheres, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens para dentro da igreja. E ela agora tem que promover esse caminho da formação espiritual. E o primeiro passo que a igreja precisa dar com essas pessoas é tirar essas pessoas da descrença e levar essas pessoas para a crença. Então, nesse sentido, eu consigo entender que a igreja primitiva ela foi beneficiada pelo discipulado de Jesus, porque os discípulos de Jesus eles entendiam perfeitamente isso. O texto diz para nós que as autoridades e os saduceus, verso 2 diz que eles ficaram ressentidos porque Pedro e João ensinavam ao povo, tá certo? Sobre a ressurreição dos mortos. Então, quando nós pegamos as pessoas, nós pegamos pessoas que elas têm crença na reencarnação, elas têm umas crenças realmente da não existência de Deus. Nós pegamos pessoas no meio da multidão com uma diversidade de crença. E nós precisamos entender que nós temos que trazer essas pessoas para cá e nós precisamos discipular essas pessoas. Nós precisamos ser obedientes à grande comissão. Quando Jesus ele disse aos discípulos que indo, eles deveriam fazer discípulo de todas as nações. Então eu pego as pessoas na sua descrença, eu trago essas pessoas para a igreja e agora eu tenho um grande desafio, eu tenho que levar essas pessoas à crença. Porém, nós precisamos entender que Jesus não disse que nós, ao levarmos as pessoas para a crença, nós deveríamos nos acomodar. Eu creio que Jesus disse que nós precisávamos ir um pouco mais. Se nós pegarmos a base como Paulo, se nós pegarmos também Paulo escrevendo a Timóteo, nós vamos ver de maneira clara, quando Paulo diz a Timóteo que as Escrituras elas são inspiradas por Deus e que ela tem um objetivo, ela tem um propósito, Paulo diz que o propósito é de apresentar o homem perfeito e maduro. Eu entendo que esse é o grande desafio da igreja. Então você pega as pessoas na descrença, você traz ela para a crença, e da crença você leva ela para a maturidade, e da maturidade você leva ela para o discípulo engajado. O que é um discípulo engajado? Porque eu entendo que foi isso que o discipulado de Jesus gerou. Um discípulo engajado é aquele que muitas vezes a igreja não precisa ter evento de buscar e salvar os perdidos. A igreja não precisa ficar criando eventos evangelísticos.
A igreja, ela é encarnacional, ou seja, ela encarnou a pessoa realmente do Senhor Jesus, e onde as pessoas estão, no seu trabalho, na sua diversão, na sua casa, nas suas compras, por onde elas estão, as pessoas que elas vão encontrando, elas então agora são intencionais. Então, neste sentido, Pedro e João eram discípulos engajados, eram homens comprometidos com a grande comissão. Então, eu gostaria que você estivesse entendendo que o resultado que a Igreja Aliança pode buscar, sem ser pragmática, é o resultado de ter discípulos maduros e engajados, comprometidos com essa sociedade que Jesus nos chamou para ser sal e para ser luz. Então, se você entende que o resultado que Jesus espera de mim e de você é que nós sejamos discípulos maduros e engajados, então eu estou dizendo a vocês que você precisa ser alguém que seja controlado pelo Espírito Santo. Isso vai evidenciar que você é alguém maduro. No meio das adversidades, você precisa agir como um homem e uma mulher, um jovem e um adolescente, cheio do Espírito Santo. Mas se você quer ser também aquilo que Jesus quer que nós sejamos, quer ser um discípulo que é engajado, tanto com o grande mandamento, também com a grande comissão, você precisa assumir a responsabilidade das pessoas que estão do seu lado. Eu não sei vocês, eu vou dizer de mim que sou pastor. Quando alguém propõe para mim, vamos sair num bairro integrando o panfleto e vamos evangelizar as pessoas, eu fico com um frio na barriga. Tem vezes que eu passo mal. Agora, se alguém falar para mim que nós vamos compartilhar o Evangelho com pessoas do meu convívio, do meu relacionamento diário, do meu cotidiano, eu faço isso com uma maior naturalidade. Então, o que nós precisamos entender é que o método de entregar panfleto, o método de fazermos evangelismo nas ruas, ele não está errado. Mas o método, para mim, que ele é eficaz, é o método quando nós tornamos os crentes da nossa igreja em crentes missionais, em crentes comprometidos com a missão. E aí a gente vai vendo uma multiplicação que daqui uns dias nós temos que sair desse ambiente, temos que construir uma outra igreja, porque se nós pegarmos os relacionamentos do cotidiano de vocês, quantas pessoas vocês se relacionam? Quantas pessoas diferentes, quantas pessoas entristecidas, quantas pessoas sem esperança, quantas pessoas estão desigrejadas? Então eu gostaria que vocês estivessem entendendo que se há uma coisa nessa data de aniversário que essa igreja precisa refletir e que pode buscar como marca, como objetivo, não pragmático, mas focando em Jesus, é que ela quer formar discípulos maduros e engajados. Eu creio que nós estamos há mais de 2000 anos. E nós estamos aqui hoje. Porque lá no século I, Jesus derramou a sua vida na vida de homens. E esses homens derramaram a sua vida na vida de outros homens. E nós temos hoje a nossa salvação em Cristo Jesus, porque homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, comprometidos com Cristo, há mais de 2000 anos, não deixaram de anunciar esse Evangelho a outras pessoas, e esse Evangelho chegou na minha vida e ele chegou na sua vida. Eu creio que Deus nos chamou para a grande história, e essa é a grande história, eu e você, fazermos parte da redenção, da salvação de pessoas que muitas vezes estão sem esperança nesse mundo, mas que nós podemos levar para elas a esperança. Um outro resultado que eu entendo que nós podemos aqui dentro desse texto olhar e ver, certo? É que o verso 13 ele quebra o paradigma da intelectualidade. O verso 13 é um verso que revela para nós o poder
poder e a soberania de Deus em usar quem Ele quer da maneira que Ele quer. Então, muitas vezes, nós não vemos quão grande é o resultado do discipulado de Jesus na vida desses homens, porque nós não lemos o Evangelho, não lemos também os livros que nós temos inspirado na perspectiva que nós deveríamos olhar. Mas nós estávamos com os mestres da lei, nós estávamos com a autoridade religiosa daquele tempo. Mas quando eles olham para a intrepidez de Pedro e João, quando eles olham e veem que aqueles homens eram homens iletrados e incultos, eles ficam admirados, eles se admiram, porque por mais que esses homens fossem iletrados e incultos, eles eram encharcados do poder do Evangelho e do Espírito Santo. Então eu quero dizer a você que muitas vezes se coloca num lugar de incapaz. Você que muitas vezes tem a oportunidade de estar com um culto, com um intelectual, esquece essa perspectiva que você, para falar com essa pessoa, precisa realmente ter mais do que o Evangelho para conversar com ela, porque quando você estiver com ela, fique tranquilo, porque quando você não souber o que falar, Jesus vai falar por meio de você. Então creia nessa verdade, esse é um outro resultado. O discipulado gerou homens com intrepidez, homens com ousadia, homens realmente que enfrentaram as lutas e as dificuldades do seu tempo, homens que causaram admiração, e eles causaram admiração e viram e olharam e disseram: esses homens certamente eles haviam estado com Jesus. Eu creio que quando nós conduzimos a igreja do Senhor para que ela esteja mais próxima de Jesus, quando nós conduzimos as pessoas para que elas se relacionem de maneira mais próxima com Jesus, mais profunda com Jesus, nós vamos olhando na igreja e nós vamos vendo quão poder e quanta intrepidez tem em homens tão simples. Então, o resultado do discipulado é que ele capacita homens e mulheres, jovens e crianças, a compartilharem o Evangelho do Senhor Jesus com intrepidez e com coragem. Eu creio que nós temos uma boa pergunta, nos nossos catecismos, e uma das perguntas que mais me desafiou quando eu comecei a conhecer mais da igreja presbiteriana, foi a pergunta: qual o fim principal do homem? E aquilo me impactou, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É interessante como esses homens, eles estão vivendo na íntegra o propósito pelo qual Deus os criou. É interessante quando nós pegamos João na ilha de Patmos e observamos que Deus deu a João uma oportunidade única e ele vê as almas daqueles que tinham sido mártires, daqueles que haviam sido decapitados. E eu fico observando aqui e fico pensando quão privilegiado foi João, porque ele já viu pessoas que estavam desfrutando do seu gozo. E eu fico observando e pensando: Pedro já estava lá. Mas Pedro estava lá porque primeiro ele glorificou a Deus com a sua vida e com as suas obras. Verso de número 21. Depois deles verem que não havia o que fazer, porque
porque o que eles estavam vendo era de conhecimento público, e que as pessoas estavam realmente divulgando tudo aquilo que havia acontecido no templo. O texto diz para nós que só coube a eles fazer uma coisa: ameaçar. Mas a Pedro e João, mesmo diante de uma ameaça social, ele responde de maneira contundente aquilo pelo qual Deus nos criou. Ele diz que ele jamais poderia deixar de obedecer a Deus e obedecer aos homens, porque Deus havia dado a eles uma ordem de anunciar o Evangelho. E aí essa atitude, tá certo? É uma atitude que nós olhamos no final do verso 21. As pessoas que tinham visto aquelas obras, as pessoas que tinham contemplado aqueles feitos, elas glorificavam a Deus. Elas glorificavam a Deus. O resultado de um crente maduro e engajado é que ele realmente faz aquilo que Deus quer que nós façamos. As nossas obras, a nossa vida, gera na vida das pessoas o desejo de conhecer o nosso Deus e glorificar a Ele por causa das obras que nós praticamos na pessoa de Cristo Jesus. Como nós não queremos ser pragmáticos, mas nós queremos que a nossa igreja ela cresça em quantidade e em qualidade, o discipulado de Jesus gerou também na igreja resultados quantitativos. Então, quando nós temos uma igreja que ela é proclamacional, ela proclama, mas ela é encarnacional, o resultado quantitativo, ele acontece. Se nós olharmos, então, nós vamos ver de uma maneira clara no texto que a igreja no primeiro sermão ela tinha apenas 3.000 pessoas convertidas. O verso de número 4 diz para a gente o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Qualitativa? Sim. Qualitativa. Centralidade da igreja? A pessoa do Senhor Jesus. Qualidade da igreja. Quantitativa? Sim. À medida que nós vamos anunciando o Evangelho, pessoas vão sendo salvas. Quero então ir para uma parte final. E eu gostaria que nesse momento nós estivéssemos entendendo a verdade que nós temos diante de nós. Nós mostramos os problemas, as igrejas que muitas vezes elas focam nos métodos, vivem buscando perspectivas humanistas. Mas o que esse texto revela para nós é que uma igreja que quer fazer missão com abrangência e profundidade, ela precisa primeiro ver cada membro da sua igreja sendo transformado e mobilizado para a glória do Senhor. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Se o conselho dessa igreja, se o pastor dessa igreja, ele quer que essa igreja seja uma igreja abrangente, que ela alcance esse bairro, que ela alcance essa cidade, que ela alcance esse estado e que ela alcance também o mundo. A primeira coisa que o conceito dessa igreja, o pastor dessa igreja, os líderes dessa igreja precisam focar é em pessoas, é em você. Eles precisam promover em vocês um crescimento que leve vocês à maturidade, a serem engajados. Tem que dar oportunidade da qualificação, tem que dar ferramentas para que vocês possam ser qualificados.
O Senhor Jesus fez isso claramente com os seus discípulos. Ele andou com os discípulos, ele fez para os discípulos ver, depois ele pegou, deu uma oportunidade para os discípulos fazerem enquanto ele via, e depois ele disse para os discípulos ir fazendo sozinho. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que essa é a verdade do Evangelho, formar discípulos maduros e engajados. Porém, nós precisamos entender que todos que estão aqui são alvo de Deus, é fogo de Deus para ser um discípulo maduro e engajado. Não tem classe especial aqui. Todos vocês, todos que estão sentados aqui, os cultos, os incultos, as pessoas nobres, as pessoas simples, os de cor mais claro, de cor escura, Cristo nos nivelou. Todos nós fomos chamados para que nós nos tornemos discípulos maduros e engajados. A segunda coisa que nós precisamos entender aqui também nessa noite é que quando nós tivermos uma igreja que ela forma discípulos maduros e engajados, nós vamos ver os relacionamentos das pessoas sendo transformados. Essa igreja tem transformado vocês em pessoas certas? Você está sendo transformado em uma pessoa certa? Pastor, o que isso quer dizer por ser transformado em uma pessoa certa? Essa igreja está te fazendo ser mais parecido com Jesus? Você é mais parecido com Jesus hoje, depois que começou a frequentar essa igreja? Essa igreja está transformando a sua vida de maneira que você é uma pessoa que está vivendo para a glória de Deus. Você está glorificando a Deus. Os seus relacionamentos interpessoais, com os seus amigos, com os seus parentes. Você que já causou dor e sofrimento na vida de alguém, você já voltou lá e já pediu perdão e reconciliou. Você que tem desafeto familiar, a pessoa que se sentiu ofendida por você, ou a pessoa que te ofendeu, admira você pela transformação que ela tem visto acontecer na sua vida dia a dia. As decisões de vocês são decisões boas e bíblicas. As decisões de vocês são centralizadas no Evangelho. Essa cultura emergente tem sido vencida por você por causa do Evangelho. E se o Evangelho não for a base da sua vida, as suas escolhas serão fundamentadas em outra coisa que não seja o Evangelho. Eu fecho dizendo a você que, para mim, o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, precisa ter uma dança. Eu não sou muito bom em dança, e eu aprendi com os americanos que existe uma dança lá deles que é a valsa, e eu nunca dancei valsa. Como eu não sou bom em dança, eu já dancei algumas vezes pisando no pé da moça um forró de 3 passos. Eu creio que a vida cristã tem 3 passos que são essenciais nela. Crer. Pastor,
arrepender e obedecer. Sabe por que Jesus me trouxe aqui? Porque Ele quer que vocês creiam que não há outro debaixo do céu e da terra em que nós encontramos a salvação da nossa vida. Ele me trouxe aqui porque Ele quer gerar na sua vida, que muitas vezes tem tentado correr atrás de perspectiva humanista, de métodos. Você deve olhar para Ele. E a sua salvação vai ser transformada por Ele. A sua vida vai ser transformada por Ele. E Ele trouxe você aqui para que você se arrependa. Não há mérito em nós. Todo mérito é de Cristo. Então, se você está se fazendo uma pessoa melhor, eu quero dizer a você, pare com isso. Pare com isso. Deixe Cristo te fazer uma pessoa melhor. Porque a transformação dele não vai ser apenas uma transformação terapêutica comportamental, mas vai ser uma transformação na raiz. Você não vai usar reforçador para gerar comportamento. Você vai ser forjado, moldado na raiz. E por fim, obedeça, porque vale a pena. Mas se você cair, dance o forró novamente. Creia, arrependa e obedeça. Eu creio que vai ser assim até a volta de Jesus. Quero orar por você. Você que quer ser mais parecido com Jesus, não quero fazer um apelo aqui, não faz parte do meu ministério. Eu quero fazer aqui um apelo emotivo, mas eu quero orar por você, que entende que essa mensagem é uma mensagem que chamou a sua atenção e você quer a cada dia mais ser mais parecido com Jesus. Você quer converter os seus pensamentos mais a Jesus. Você quer converter os seus desejos mais a Jesus. Você quer converter as suas escolhas mais a Jesus. Você quer ser mais parecido com Jesus. Eu quero orar por você. Quero pedir a você que se coloque em pé, sem constrangimento. Quero pedir ao Johnny para que venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. A igreja do Senhor Jesus que se reúne aqui. Mas eu não quero ter uma arrogância no meu coração, parecendo que eu sou pastor. Eu quero que vocês orem por mim. Sabe por quê? Porque no meu coração há muitos ídolos escondidos. E eu luto para destronar cada dia esses ídolos do meu coração. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. A graça do Senhor Jesus esteja sobre nós. Vou dar ao pastor da igreja a oportunidade para que ore ao Senhor, que nós possamos refletir sobre tudo que ouvimos.
dê sua mão para aquele que está ao seu lado. Vamos orar como um corpo, como uma igreja, em nome de Jesus. Peça ao Senhor que Cristo orbite em sua vida e em seu coração. Hoje você aprendeu a crer, arrepender e obedecer. Que isso seja real, seja vívido em seu coração, em nome de Jesus. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Vem sobre nós, o teu povo, encha-nos com teu Santo Espírito, para que, ó Deus, sejamos verdadeiros discípulos maduros, engajados, ó Pai. Que as nossas decisões, que a nossa vida cotidiana, ó Pai, seja encharcada do seu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, venha combater ao nosso coração todo medo, toda covardia, ó Pai, todo esse sentimento de não se sentir preparados. Ó Deus, que de fato, ó Pai, caminhando com Jesus, estando ao lado daquele que é o nosso Senhor, daquele que está conosco todos os dias, aprendendo por meio do discipulado, nós, ó Pai, tenhamos ousadia, intrepidez, em nome de Jesus. E assim, ó Pai, como esses discípulos nos ensinaram hoje, que nós, ó Pai, possamos viver para a Tua glória, que importa a nós, ó Deus, glorificar o nome do Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Edifica a Tua igreja, Senhor, nos sacia, e que nós venhamos buscar a Tua glória todos os dias, em nome de Jesus. Seja sobre nós, Teu povo, ó Pai. Edifica-nos, ó Deus. Vivifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Converta vidas, ó Deus. Se alguém aqui ainda não creu, se alguém aqui ainda não se rendeu, ó Pai, que essa pessoa não deixe para depois, mas que neste momento Cristo seja o Senhor e Salvador dessa vida, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ministrar a bênção e deixa eu honrar a minha princesa, já que encerramos o culto. Lília, fruto da graça, da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Tá bom? Todas as vezes que eu olho para Lília, consigo ver a graça, a bondade e o amor de Deus. Lília me deu 4 filhos, nós estamos casados há 25 anos. Então, que Deus continue nos abençoando. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos porque a Tua palavra é viva e ela é eficaz. E nesta noite, Deus, nós cremos que o Senhor fala a cada um dos nossos corações. E agora, Deus, nós, ovelhas do Senhor, seremos enviados para o meio de lobos. E eu peço ao Senhor, neste momento, cuida das Tuas ovelhas. Cuida dos Teus cordeirinhos, cuida do Teu povo. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe.